Onde a gente vai? Surpresa. I wanted to say that I am very honored to be here. I started looking at location photos. I've shot many times in Rio, but never in Sao Paulo, and saw that Sao Paulo had tons of tall buildings similar to New York. Sao Paulo is such a cinematic city. One of the things that I worry about as you travel is sometimes not bringing your own crew, but the crew in Sao Paulo was incredible. And seeing in the day, in the night, just speaks to cinema and storytelling. Everyone involved in the project are really excited to be here and to have the opportunity. I still want to make one more film. What film is that? Olá! Começa agora o Conversas com Kids, atividade da programação do Festival Com Kids Interativo 2022. Conversas com Kids são encontros de profissionais e projetos do universo digital voltados para o público infanto-juvenil. Eu sou Giovana Botti, editora do Com Kids, e o tema agora é Games e Impacto Social. O que a gente coloca em discussão é como é que os universos ficcionais dos games podem contribuir de alguma forma na representação de identidade, de questões de gênero, equidade e cidadania para crianças e adolescentes, para levar menos estereótipo e mais diversidade para as representações nos jogos digitais. Para isso, para falar dessas questões, a gente chamou representantes de projetos do Brasil e da Colômbia. Como este aqui é um festival ibero-americano, a gente vai falar um pouco em português, um pouco em espanhol, e assim nós vamos nos entendendo em portunhol, ok? Da Colômbia recebemos Ángela Rebelo Castro. Gracias por aceptar nuestra invitación, Ángela. Ángela es productora y CEO, fundadora de La Valente Studio, productora del game Oi Marimbi, un videojuego que valora los sonidos ancestrales de la marimba, la identidad cultural de las músicas de la región del Pacífico colombiano. Oi Marimbi, que é o game produzido por La Valente Studio, que é a produtora em que a Ángela é CEO, é um game que resgata os sons e a música da região do Pacífico colombiano. Daqui a pouquinho, Ángela vai falar mais sobre ele para a gente. Para falar de games e de impacto social, a gente chamou o professor Gilson Schwartz, referência fundamental em pesquisa acadêmica de jogos digitais no Brasil e presidente da Games for Change América Latina. Convidamos também Felipe Pereira, idealizador da Oca Game Lab e da série Árida, finalista do Festival Com Kids Interativo de 2020. Árida é um game de aventura e que se passa no sertão do Brasil. A gente também tem o prazer de receber nessa conversa com Kids a cineasta Saskia Sá. Ela está finalizando um documentário chamado Game Girls, em coprodução com a Druzina Content. Game Girls vai ouvir, já ouviu, né? Porque está finalizando, está nos preparativos finais. Ele ouviu relatos de meninas e de mulheres que atuam nesse universo dos games. E o depoimento dessas vozes femininas nos jogos digitais nos revelam muito do que elas passam nesse cenário. Olá, Saskia, seja muito bem-vinda ao Festival Com Kids Interativo. Conta pra gente como é que foi seu mergulho nesse universo das meninas e mulheres que atuam nos games dos jogos digitais. Então, obrigada, Giovana. Olá, Giovana. Olá, todo mundo. Eu sou a Saskia Sá, eu sou a diretora do longa documental Game Girls. Esse projeto é um
um projeto de documentário que é uma coprodução entre a minha produtora Horizonte Líquido e a Druzina Content. E, bom, é um filme que a gente tem muito carinho por ele, e ele foi contemplado num edital, nos últimos editais que houveram, né, antes da mudança de governo, os editais do MINC. Então, ele é um projeto que foi aprovado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, e ele começou como uma ideia de realmente investigar como seria essa questão das mulheres dentro desse universo dos games. Né? Você pode passar o... Bom, eu sou a diretora, né, como eu falei para vocês, eu sou roteirista, né, trabalho com séries de animação, de ficção, de documentário, e também sou escritora de literatura fantástica, principalmente ficção científica e fantasia, e também horror. Né, gosto muito desse universo geek, e, como eu estava falando, assim, toda essa ideia de começar a pesquisar para desenvolver esse tema do Game Girls veio muito desse interesse, né, desse universo desse universo fantástico, desse universo da tecnologia, desse universo geek, e do meu interesse também pelas mulheres dentro deste universo. Então, a gente começou essa pesquisa muito em cima disso. Pode passar. A Luciana Druzina é a coprodutora, é a produtora executiva do documentário, e ela é da Druzina Content, e ela já possui conteúdos exibidos em mais de 40 territórios no mundo. A empresa da Lu já tem games, né? Ela trabalha também, ela produz games também. A minha produtora ainda não, mas a gente já está com alguns projetos para realizar nessa área também específica. E em breve, né, depois que a gente terminar essa produção do documentário, provavelmente a gente já vai começar a enveredar por esse caminho. Pode passar. Bom, a minha produtora é a Horizonte Líquido, como eu tinha falado para vocês. A gente tem mais de 10 anos de atuação no mercado e estamos aí, né, tentando encontrar um lugar, né, para novos horizontes para os nossos projetos. E a gente tem a coprodução com a Druzina Content, que está no próximo slide também, que é a produtora da Luciana, né? A minha produtora está em Vitória, no Espírito Santo, e a produtora da Luciana está no Rio Grande do Sul. A gente trabalha junto em vários projetos, esse não é o primeiro projeto nosso que a gente está realizando em coprodução. A gente tem uma parceria que funciona muito, tem funcionado em várias ideias, em várias ideias de inovação mesmo, desse meio, né, desse gênero fantástico, principalmente, que é um gênero que me atrai muito. E a Luciana, encontrei nela uma parceira ideal, né? Eu sou principalmente roteirista e diretora, e a Luciana, essa coprodução me apoia bastante, principalmente na parte da coprodução, né? Da parte da produção e da viabilização dos projetos. Bom, agora eu queria falar com vocês especificamente do filme, se você puder passar o slide. Bom, o filme, o Game Girls, é um documentário de longa-metragem que ele é sobre o mundo dos games, mas ele é sobre o mundo dos games sob a perspectiva das mulheres, ou seja, como a Giovana já introduziu o assunto, a gente entrevistou diversas mulheres, né, em vários lugares do mundo, para que elas falassem sobre a sua experiência dentro desse universo. Então, através de depoimentos de pesquisadoras, desenvolvedoras, designers, jogadoras de esportes de diversas partes do mundo, a gente apresenta essa evolução histórica da participação das mulheres dentro desse universo. Então, a gente foi buscar jogadoras, criadoras, desenvolvedoras, né? E a gente foi buscar mulheres de várias, que exercem várias funções, mas que também utilizam os games para se divertir, né, como forma de entretenimento, e também mulheres que são pesquisadoras desse universo. Inclusive, também a gente foi buscar, dentro a partir desse nosso recorte
né, das mulheres dentro do universo dos games, a gente foi buscar também mulheres históricas, né, mulheres que estavam dentro desse universo há muitos anos, há décadas, inclusive. Então, a gente tem a entrevista como entrevistadas, por exemplo, a gente conseguiu a Jenny Jensen, né, que foi a criadora do Gabriel Knight, e a Brenda Romero, que são mulheres que estavam produzindo, estavam criando games na década de 80, né? E elas nos deram entrevistas, então a gente consegue trazer um panorama bastante abrangente de como as mulheres estavam, né? E quais são os sonhos das mulheres para enquanto pessoas que atuam dentro desse universo, né? E dentro dessas entrevistas, obviamente, a gente vai encontrar depoimentos que vão falar de experiências, que vão falar de experiências de sofrerem machismo, né, de serem afetadas por misoginia dentro desse universo, que é o universo dos games, ele não se diferencia, basicamente, de outros universos econômicos, sociais e culturais da nossa sociedade, né? Eu posso falar, por exemplo, da área do cinema, né? Eu sou diretora, eu sou roteirista, eu sou uma pessoa que atua na área de criação no cinema, e a gente vê que isso não difere muito desse universo do mundo dos games, né? Porque nós somos ainda minoria em áreas, principalmente áreas de criação, né? Áreas que estão desenvolvendo, que estão criando, ou áreas locais onde as mulheres possam ser chefes de equipe, né? Cabeças desenvolvedoras de jogos ou de filmes. Então, assim, eu descobri dentro desse universo semelhanças com a minha própria vida, né? Com a minha própria existência. Então, assim, foi por isso que eu fui um pouco buscar essa pesquisa e esse universo. Outra coisa é que o filme tem recursos de animação e a gente buscou trazer para dentro do filme, para dentro do universo estético, né, da construção narrativa e da linguagem estética do filme, essa ambientação dos games. Então, a gente, como o filme, o Game Girls, ele é um filme também que é voltado principalmente para adolescência, adolescentes jovens e adultos, a gente foi trazer um pouco desse universo também para que ele pudesse dialogar melhor com esse público, né? Buscando, inclusive, inspirar esse público adolescente na inserção desse debate, desses temas que são tão sérios. Pode passar. Agora vocês vão ver esse teaserzinho, é um teaser de trabalho do documentário, e que vai mostrar para vocês um pouquinho do que a gente discute dentro do documentário e algumas cenas, inclusive a nossa personagem animada, que é a Mega. As personagens de games, elas acompanham um pouco a história das outras mídias, então acompanha um pouco a história dos quadrinhos, a história do cinema. Durante muito tempo, a Lara Croft, além de ser super sexualizada nos jogos, além disso, ela ainda tinha todos os traços que a gente espera ver no estereótipo masculino. Que ela tem dificuldade de se comunicar com as pessoas, ela tem dificuldade de acessar o emocional dela, ela resolve tudo na base do tapa e não sei o quê. There are lots of places that can be represented in games, including a mental state, for example, that someone might have, or so there's lots of different ways you can use game mechanics, game design to push your characters to become more interesting. A female gamer may have a more masculine personality, like I would say I do, and enjoy masculine games and vice versa. So a representatividade que eu buscava nos jogos não necessariamente era ver uma protagonista mulher lá, ou uma protagonista fazendo coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia, mas alguma coisa diferente, né? Algum estereótipo, alguns ideais que não sejam ou feminino ou masculino, porque a gente tem muito mais no meio do que isso. Assim, não é, ai meu Deus, não tem garotas, né, jogando. Não é sobre isso, assim, não tem garotas aparecendo nos jogos, assim como não tem garotas aparecendo em várias outras estruturas sociais.
ser mulher no mundo dos games é desafiador. Desafiador por quê? Porque você tem que estar se provando, você tem ali uma falta de investimento, na minha visão, de organizações, porque falta confiança também. The opportunity to break into the industry, the opportunity to not only just make games, but to be a part of the game making community. Eu acredito que existem comunidades que são iniciativas que procuram acolher pessoas que seja vista como desajustada para essa lógica convencional, tradicional do que ser um nerd. Ainda é uma questão de tempo para a gente começar a ver experiências que a questão da identidade, de gênero, por exemplo, que arrisquem a falar disso, né? A gente não precisava fazer nada desde o início para que houvesse mudança. Se as pessoas que são a fonte do problema reconhecessem, fizessem uma autocrítica e tentassem mudar o cenário. Eu acho que neste momento a gente está começando a questionar quem são as pessoas donas do dinheiro e como elas estão criando cultura. A gente está finalmente se perguntando who watches the Watchmen. Bom, foi isso. Esse teaser, como eu falei para vocês, ainda é o teaser de trabalho. O filme não está pronto ainda. Ele ainda está passando por toda a parte de finalização, principalmente a finalização em cima da animação, dos processos de animação, construção da trilha sonora, esse tipo de coisa. Mas já dá para vocês verem, né, que a gente tem uma personagem animada, que é a Mega, né, essa bonequinha bonitinha que vocês estão vendo aí, que ela tem algumas características cyber, né, de elementos que fazem, que assim, a aproximam de um universo, mais de um universo digital, né, do mundo digital, e ela meio que ela faz uma ponte entre, trazendo as personagens para dentro desse universo do mundo dos games, né? A Mega, ela vive num ambiente virtual, ela vive naquele ambiente do metaverso, digamos, que é o Game World, né? Ela é uma personagem, mas a gente pensou o filme, a gente tratou os temas do filme, toda a temática do filme, tentando trazer essa temática para dentro desse universo que a gente construiu num reino, né, num metaverso, num game world, produzido por animação. Então, todas as entrevistas das personagens, elas vão estar inseridas dentro desse ambiente onde a personagem existe, né? Então, a gente trabalha com uma metalinguagem aí, porque as personagens entrevistadas reais, elas estão falando sobre games, né, sobre trabalhar, existir, viver, pesquisar, jogar do mundo dos games, mas, ao mesmo tempo, elas estão sendo assistidas por uma personagem que efetivamente habita o mundo dos games. Então, assim, essa foi a nossa ideia de tentar trabalhar com essa linguagem, tentar aproximar essa linguagem do público que a gente espera que seja o nosso público específico do filme. Então, é isso, a forma como a gente tratou do tema, como a gente imaginou, né, construir essa linguagem estética e enveredar por esse assunto, que é um assunto sério, como eu falei, mas que a gente tem interesse, como ele é destinado para um público adolescente, a gente precisa trabalhar ele de forma que esse público adolescente se sinta inspirado por esse tema, ele possa dialogar com esse tema, ele possa compreender esse tema dentro de uma linguagem, né, que seja acessível a ele também, e que não se torne uma linguagem que afaste esse público, né? Pelo contrário, uma linguagem que aproxime o filme, né, e essa temática desse público. Você pode passar, por favor? Bom, a gente fez uma pesquisa bastante extensa, né? Desde o momento que houve a ideia, que ocorreu a ideia, né, para fazer esse documentário, né, o edital estava aberto e a gente queria fazer algum produto interessante de documentário para concorrer nesse edital, o qual a gente ganhou, e eu tive a ideia a Luciana pensou em alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para jovem adolescente, em games, de repente, eu né, pensei logo na questão das mulheres, que é uma questão que me impulsiona dentro do meu trabalho.
quase todos os meus projetos, eles têm mulheres como protagonistas, mulheres à frente das telas e mulheres também atrás das telas, né? Geralmente eu costumo trabalhar com equipes formadas por mulheres. E como era um assunto que me interessava, esse mundo dos games, foi uma coisa que eu fui buscar informações sobre isso, uma coisa que me... E na época estava havendo muita discussão sobre a questão da misoginia contra jogadoras de esporte, né, como meninas sendo atacadas, meninas sendo afetadas por situações de abuso absurdas. E isso tudo eu fui buscando, fui cavando cada vez mais, e nasceu o projeto, e por sorte a gente conquistou esse edital, e o filme está quase saindo. A gente acredita que ele vai estar pronto já no ano que vem. E aí, após o filme também ter sido aprovado, e a gente ter começado a pré-produção, a pesquisa se intensificou mais na busca pelos nomes que a gente trouxe para dentro do documentário. Pode passar. Outra coisa, quando a gente começou a filmar, a pandemia tinha começado, né? E a gente teve que criar toda uma estratégia, toda uma metodologia e ferramentas para que a gente pudesse fazer as filmagens remotas. O nosso filme tem entrevistadas no Canadá, na Irlanda, em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, que era a nossa proposta inicial. Com a pandemia, a gente se viu engessado, né? A gente não sabia muito bem como ia fazer, porque, primeiro, os voos estavam impedidos, né? A gente estava entrando no lockdown severo, e aí foi uma coisa bastante angustiante, mas a gente acabou optando por fazer as filmagens remotas. Foi uma opção da nossa produção, uma opção estratégica, porque senão a gente teria um atraso muito grande, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? A gente teria um atraso muito grande da produção, que poderia até inviabilizar a produção do filme. Mas essas filmagens que vocês viram aí no teaser, algumas delas não estão tratadas ainda, elas vão passar por todo um tratamento para serem inseridas dentro do universo virtual da Mega, mas a filmagem remota foi o que nos capacitou, que nos propiciou realmente executar e conseguir fazer o filme. E aí entra também a Mega dentro desse universo, e essa forma que a gente também definiu de construir o filme, trazendo ela para o filme, para poder construir, costurar toda essa narrativa que eu tive que criar para contar essa historinha, né, das mulheres dentro do mundo dos games. Pode passar. Essa é a nossa personagem, né, como a gente já tinha falado. Essa é só uma pose, ela é um videozinho, né, um turnaround, não sei se vocês conseguem ver. Ela é uma personagem, como eu falei para vocês, está vendo? Ela tem alguns elementos cyber, né? Ela tem uma mão mecânica, a gente não quis fazer ela com características específicas humanas, né? A gente quis realmente trazer uma ideia de que ela faz parte de um outro universo, né? De uma ambientação voltada para esse mundo dos games. Pode passar, por favor. Bom, e é isso aí, a gente tem uma diversidade muito grande no nosso elenco, a gente buscou isso fortemente, como eu falei também, a gente tem uma equipe que é basicamente quase toda formada por mulheres, uma equipe que trabalhou também remotamente, essa equipe tem pessoas de Pernambuco, de São Paulo, de Porto Alegre, do Espírito Santo, então foi uma equipe interestadual, e as nossas entrevistadas também são de várias partes do mundo, e a gente buscou também trazer características bastante diversas para essas mulheres, porque é importante para a gente que esse filme também trouxesse a diversidade de mulheres que existem dentro do mundo dos games, não só especificamente em relação às funções que elas exercem nesse universo, mas também enfocando características diversas culturais, né? As formas como as mulheres de diversas partes do mundo e que têm culturas diferentes se relacionam com esse universo e como que praticamente todas elas sofrem basicamente o mesmo tipo de relações
que são entremeadas pelo machismo e pela misoginia. Então, a gente vai ver aí, tem esses aqui são alguns exemplos de algumas das mulheres, a Anne Queiroga, a Cara Ellison, a Dimple Moeti, que ela tem uma produtora, ela é da África do Sul, e a Cher Machado, que é streamer, que é uma mulher trans, que tem um discurso maravilhoso. Então, assim, esse é só um exemplo do que vocês vão encontrar dentro do documentário. Pode passar. É isso, gente. Assim, espero que quando o filme for lançado, que todo mundo vá assistir. Ele está ficando muito bonito, a gente está muito feliz com o resultado. As discussões que ele traz são discussões sérias, mas o filme traz essas discussões com leveza, mas não deixa de tocar em nenhum assunto, desde os tropos das personagens femininas até o desenvolvimento histórico das mulheres dentro do mundo dos games. É isso, e estou muito feliz de estar aqui, e agradeço bastante mesmo pelo convite da produção do Conkids, para a gente estar aqui presente. A gente é que agradece, Saskia, sucesso ao Game Girls, porque as vivências, as experiências dessas mulheres, dessas meninas que estão no mundo dos games, precisam ser levadas em conta por quem está criando, por quem está desenvolvendo jogos, para pensar nessas criações sem os clichês com os quais a gente está, infelizmente, muito habituado a lidar, né? Dentro e fora das telas. A gente vai conhecer agora um trabalho que levanta outro tema, o tema de representação de identidades culturais mais diversas nos games, e a gente vai ver isso com Felipe Pereira, da Oca Game Lab. Felipe é licenciado em História, com pós-graduação e mestrado em Game Design. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, pessoal, obrigado. Agradecer o convite. A gente ficou, em nome do time inteiro, a gente soube do evento, acho que no ano passado, no ano retrasado, quando a gente foi convidado para poder participar de uma das categorias. E assim, a gente ficou muito feliz com a indicação e apesar de não ter levado o prêmio, mas assim, foi uma satisfação imensa porque é um evento que está no nosso radar, assim. A gente está, de fato, muito ansioso para poder compartilhar a sequência, né, o Árida 2, com vocês, enfim, porque nesse momento a gente está se questionando muito, né, o papel da cultura e da arte. Ver um evento que tem esse direcionamento voltado para as crianças, acho que é alguma coisa realmente digna de muito louvor, assim. Eu fico muito feliz de ter sido considerado com o projeto e de estar aqui agora podendo apresentar, falar um pouco do Árida e da Oca também. Trouxe uma apresentaçãozinha aí, poder falar um pouco sobre a gente, depois fica aberto para poder, enfim, bater papo, tirar dúvidas, enfim. Primeiro falando da Oca, né, nós somos uma empresa de Salvador, aqui na Bahia, a empresa foi fundada em 2016, a gente nasce muito nessa perspectiva de, acho que o que orientava muita gente era se ver mais nos jogos que a gente joga. Claro que a gente tem um histórico que antecede a Oca, que já tinha muito essa questão de discutir politicamente os jogos, de entender o potencial do jogo para além do entretenimento, mas eu acho que a Oca é a materialização disso, tentando flertar também com a perspectiva do entretenimento, né? Pode passar, por favor. Bom, falando um pouco do meu histórico, acho que é inevitável eu falar dessa minha formação prévia, que ela espelha um pouco o status da indústria de jogos na época que eu entrei em jogos em 2008 para 2009, mais ou menos. Cronologicamente, talvez não seja tanto tempo assim, mas para a tecnologia é muito tempo. A gente está falando de um cenário onde a gente não tinha muitos espaços formativos como tem hoje. E eu acho que era muito comum esse movimento que eu fiz, né, de pessoas que não eram de jogos ir para jogos, por uma série de motivos. E eu vendo a história, eu trabalhava com a licenciatura, mas eu era muito mais focado na parte de pesquisa. Sou o que chama aqui de rato de arquivo, adorava, sinto muita falta de estar nesse ambiente. E fui convidado para trabalhar com o desenvolvimento de jogos por conta da pesquisa. Pode passar aí, por favor. Por causa do grupo que a gente tem aqui, que é um grupo extremamente fluente, que é o Grupo Comunidades Virtuais, que é o grupo que está na estadual daqui, fundado pela professora, doutora Lin Alves, que é assim, a matriarca de games para a gente aqui. Acho que eu me arrisco dizer no país inteiro, assim, ela realmente tem um nome muito importante. Eu fui convidado primeiro, antes de ser pesquisador, para ser tester naquele primeiro jogo ali, que é o Triad, que é um adventure 3D, na época pré-Unity, para quem é desenvolvedor aí. Já tinha até o Unity, mas não no formato que a gente conhece hoje, era feito em Torque. Eu fui chamado para ser playtester, né? Porque eu tinha um colega de sala que fazia história e pedagogia na UNEB, e ele me chamou para ser tester, eu fui e dei minha perspectiva como teste no projeto seguinte, que é o que está ali na ordem, que é o Búzios Ecos da Liberdade, que é um adventure point and click, pegada Monkey Island aí para quem joga.
que se passa que fala sobre a revolta dos Búzios, né? Ele me chamava para ser pesquisador nesse projeto. E aí foi quando fui picado pelo mosquito do Game Dev. Entrei, não saí mais, de 2008, 2009 para cá. Começo como pesquisador, depois como roteirista, game designer, gestor de projeto. E eu estou falando de uma trajetória de 8 anos, né? E ele tem um projeto que é bem emblemático para mim, que é o 2 de Julho Tower Defense, que é um jogo sobre as batalhas da independência do Brasil aqui na Bahia e tal. E foi o primeiro jogo para mobile do grupo e tal. Foi o primeiro jogo que eu trabalhei com captação de recurso e sempre já com essa perspectiva de tentar entender como a cultura e a história se relaciona com os jogos, né? Claro que o Comunidades Virtuais era um grupo de pesquisa que desenvolvia muitos outros jogos, não apenas com essa temática história, era de outras disciplinas também, mas eu me senti em casa quando a gente estava falando de história, né? E aí aconteceu uma série de movimentos no grupo, focado muito mais na parte de formação mesmo. O grupo ele deixa de focar em desenvolvimento e passa a focar mais na formação, que é daí que nasce a primeira graduação de jogos numa universidade pública, que acho que é uma outra aberração que a gente tem, positivamente falando, aqui na UNEB, desde 2017, do qual fui professor até o ano passado, pedi afastamento para poder focar na empresa. E aí, quando o grupo ele começa a focar mais nessa graduação, o desenvolvimento deixa de existir, mas eu já estava completamente imerso, né? E aí que nasce a OCA. Aí que eu já trabalhava com a captação de recursos nesse grupo, e aí eu tinha ganho um recurso para fazer um jogo sobre canudos, com esse grupo ainda. Não existia área, não existia a OCA nem nada. E o grupo deixa de existir, eu já estava muito imerso no ecossistema, indo para os eventos, já conhecia muito o ecossistema de jogos daqui. E aí acho que chegou a minha hora, né? E aí inicio a OCA pensando em continuar esse legado, de certa forma, do Comunidades, mas com o diferencial de não abandonar a perspectiva educacional, mas flertar com essa perspectiva do entretenimento também, né? Pode passar aí, por favor. Bom, aí o que a gente percebeu, né, no mercado nacional é que a gente tinha empresas com baixo foco em temas nacionais. Isso é uma das coisas que a gente sente mais orgulho na trajetória da gente, porque quando a gente começa isso em 2016, eu acho que era até mais do que baixo foco, era certa aversão, né, que a gente ouviu muito no início, assim, de que, nossa, por que vocês estão investindo tanta energia em um projeto que tem essa abordagem cultural e regional tão forte? No máximo, pessoas do Nordeste vão querer jogar isso. E isso, pelo contrário, motivou a gente identificou isso numa oportunidade, né? Pode passar, por favor. E dentro dos jogadores, a gente sentia que existia essa falta de pertencimento, né? É claro que, tipo, o consumo de jogos é o que está aqui com a gente desde sempre. Eu sou de 85, tenho 37 anos, e eu peguei a geração do Atari e tudo mais. Enfim, sou game desde muito cedo. E a gente tem uma cultura de consumo muito grande, né? Nossa cultura como desenvolvedor está começando a se formar agora. Mas esse sentimento de você jogar algo com o qual você consegue ter essa relação de pertencimento é algo muito novo, assim, para o brasileiro. Pelo menos feito por brasileiros propriamente, né? E a gente também identificou nisso uma oportunidade. Pode passar, por favor. E a gente acaba percebendo que isso gera uma situação de baixa inovação e repetição temática, né? Isso não apenas para o Brasil, mas globalmente, né? A gente entende as empresas gigantes, que de certa forma têm um certo modelo ali de produção, tanto de experiência quanto de conteúdo. Isso serve a uma lógica que é comercial. Enfim, são as regras do jogo, a gente entende isso, mas especialmente com os índios a gente vê a possibilidade de começar a trabalhar e articular novas possibilidades, né? Novas experiências e proporcionar outros tipos de sentidos, outros tipos de sentimentos, que eu acho que no fim das contas esse é o propósito principal da mídia, né? Pode passar, por favor. E aí dentro de todo essa estruturação aí que é meio teórica, ela é meio conceitual, ela é muito prática também e tem muita de imersão no ecossistema, focado no entretenimento, a gente cria o Árida, né, que é uma série de jogos que se passa no sertão brasileiro do século XIX. Como eu falei, acho que era importante eu citar essa questão da minha formação, porque acho que um dos grandes diferenciais da empresa é justamente essa interseção que a gente faz entre humanidades e tecnologia. Eu acho que aqui para a gente está pau a pau, se vacilar, as humanidades até acima da tecnologia. Fico muito feliz da gente ter conseguido estar colocando, né, nosso pé na indústria, se valendo muito dessa identidade. E a gente cria o Árida para ser uma série, né? A gente já inicia muito pensando em longo prazo, pensando em mais de um projeto e criar esse universo ficcional para esparramar para outros espaços além dos games, né? Pode passar, por favor. Bom, falando um pouco da série, né? Trouxe esses 3 pontos aí para falar um pouco. Primeiro, essa perspectiva do sertão e da internacionalização. A gente sabia que, obviamente, possivelmente, o mercado brasileiro ia ser o nosso principal mercado, e isso acontece. Com o lançamento do primeiro jogo, a gente percebeu isso, está percebendo com o lançamento dos seguintes. O mercado brasileiro é aproximadamente 50%, logo depois ele vem Estados Unidos, Alemanha, China e Rússia. E a gente ficava pensando muito, nossa, como é que a gente vai internacionalizar isso, né? Porque
porque ao mesmo tempo isso é um diferencial muito grande, mas a gente precisa entender como a gente vai levar isso para fora, né? E tem vários episódios, não vou dizer engraçados, mas curiosos, assim, né? Por exemplo, na Alemanha, a gente recebeu uma série de refunds, que é quando a pessoa compra o jogo e pede o dinheiro de volta, porque estavam julgando que o jogo era proselitista, né? Que a gente estava fazendo propaganda religiosa. A gente só estava retratando o contexto, né? Ninguém reclama disso quando é no filme, mas no jogo parece que não pode trazer esses elementos. A gente estava representando o contexto, né? Então, a gente ainda está aprendendo como fazer esse processo da internacionalização, mas a gente vê que no brasileiro tem um sentido, como eu falei, de pertencimento muito grande, de, nossa, isso eu nunca vi, isso eu quero jogar. Uma coisa que a gente percebe muito com a área dessa perspectiva de abrir novos mercados. Pessoas que até então nem se interessavam por jogos, mas olham isso aí, nossa, isso é novo, isso eu nunca vi. Tô me vendo aí, quero jogar. E fora tem um pouquinho desse frescor, né? De ver uma coisa de fato diferente. Cícera e Canudos, o outro vetor ali, que são possivelmente os dois elementos mais centrais da série Árida, né? Não apenas do primeiro jogo. A Cícera, porque, enfim, é a nossa protagonista e vai muito na trilha do que a gente vem falando aí. Ela é, de certa forma, a materialização de a gente questionar e revidar negar todos os estereótipos que tem de representação da figura feminina, da figura infantil, enfim. O jogo ele é completamente alheio à questão de violência. O jogo é muito trabalhado com colaboração, com estrutura narrativa. A gente tenta, não apenas na representação, mas na experiência em si, trazer outros componentes. E a Cícera ela é a materialização disso. É o nosso fio condutor da experiência toda com ela, que é a história dela, que a série vai se desenvolvendo. E Canudos, né? Porque aí é a base sólida mesmo de um tema que foi, assim, historicamente fundamental para a formação da identidade do país. É o tema mais debatido nas faculdades de história, mas a gente ainda tem no audiovisual muita coisa, mas no games é algo muito novo. E o longo prazo da gente é a gente trazer essa utopia de Canudos mesmo dentro da perspectiva de uma experiência jogável, é isso que a gente mira no futuro. E o potencial híbrido, né? Que a gente, mesmo que a gente quisesse negar isso, não tinha como. A gente vem dessa formação de comunidades virtuais e por mais que a gente mire no mercado de entretenimento, a educação vem a tiracolo, o área dele é amplamente utilizado nas escolas. A gente nem faz isso com uma perspectiva comercial formal, porque a gente não tem escopo para isso, mas isso acontece de forma muito orgânica. A gente recebe relatos de professores, de atividades nas escolas, a gente recebe pedido de licenciamento de livro didático para licenciar o Árida. Isso é uma coisa que a gente vai mirar como possibilidade mais empresarial, comercial mesmo, ao longo do tempo, à medida que a gente for crescendo. Mas a gente mira muito no exemplo do pessoal da 11 Bits, que é da Polônia, né? Que recentemente pegou o Dwarf Mine, que é um jogo, enfim, bastante representativo, representar a perspectiva da guerra do lado do civil e tal. Eles fecharam a parceria com o Ministério da Polônia para poder distribuir os jogos nas escolas e tal, e é isso que a gente mira no futuro. No futuro não muito distante, a gente espera. Pode passar aí, por favor. Aí, falando um pouco do nosso processo, a pesquisa é algo assim que para a gente tem um preço muito alto. Fico feliz de a gente conseguir imprimir isso na identidade da empresa, assim, e acho que isso vem naturalmente do meu legado, da perspectiva com a história. A gente, para produzir esse jogo, a gente passou um mês com o time inteiro lá, tá indo agora de novo lá em setembro, e assim, a gente tem no time 3 sertanejos, né? Eu sou da capital, minha conexão com o tema ela é anterior até da existência de trabalhar da possibilidade de trabalhar com jogos, mas eu não sou originalmente sertanejo, apesar do que a cultura do sertão, por uma proximidade geográfica, está muito presente aqui em Salvador também. Mas essa pesquisa, para a gente, é algo muito sério, assim, porque a gente entende que, assim como a gente se influenciou muito com outras produções para poder falar sobre esse tema, a gente entende que pessoas iriam fazer isso e já estão fazendo, de fato, né? A gente tem mais de 40 trabalhos acadêmicos relacionados com o Árida, né? Que falam sobre o sertão, ou sobre essa perspectiva decolonial em jogos, ou games e cultura, enfim. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? Que isso acho que ela está impressa na cultura do time, e eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da gente. Essa perspectiva do global e do local tem muito a ver com o que eu falei antes. A gente está sempre pensando em como a gente não abre mão dessa identidade que nos forma, né, enquanto desenvolvedores, pessoas daqui do Nordeste que estão fora do eixo principal de desenvolvimento e tudo mais. Mas a gente, por exemplo, nosso CNPJ é aqui, mas a gente abriu o CNPJ no Sul para poder participar da associação de lá, do Rio Grande do Sul, porque tem mais oportunidades. A gente está assim o tempo inteiro, entendendo o que é legítimo, entendendo o que é nosso, carregando essa bandeira, mas estamos falando com o mundo o tempo inteiro, assim. E essa perspectiva do Game Design BR, né, que é uma coisa até mais pessoal, que eu ainda não consigo formalizar em palavras, só consigo sentir, tentar comunicar através do Árida, que é justamente massa. A gente se influenciou muito por forma de produzir jogos de outras culturas, de outros espaços muito mais desenvolvidos que a gente. Mas eu entendo que a gente tem um potencial de criar uma linguagem, um potencial artístico, narrativo, de experiência nosso, a partir do nosso repositório. Ainda não consigo traduzir esse conceito, poderia estar fazendo isso aí no doutorado, alguma coisa assim, mas estou muito focado na empresa. Mas eu realmente acredito nisso. E eu não acho que isso é feito exclusivamente por escolhas temáticas. É claro que a escolha temática é um passo,
primeiro passo, né? Mas eu acho que tem uma série de elementos aí estéticos, narrativos, de ritmo em especial, que eu acho que a gente tem muito para oferecer para a indústria e eu aguardo muito que a gente possa abraçar isso enquanto desenvolvedores, né? Não acho que toda empresa brasileira tem que fazer jogos com temáticas BR, não é isso. Mas eu acho que a gente entender o que é que a gente tem de único nesse caldeirão cultural e tentar traduzir isso para o game design, né? Acredito nisso, mas é uma hipótese. Pode passar, por favor. Os desafios que a gente teve, né? Prateleira do game educativo. Como eu falei, não tenho problema nenhum. Meu mestrado em game design educativo. Muito pelo contrário, adoro essa perspectiva, entendo muito essa potencialidade dos jogos. Mas antes de a gente lançar, e até um pouco depois do lançamento, as pessoas olhavam, não entendiam aquilo ali e botavam a gente na prateleira do educativo. E a gente se orgulha muito disso, né? De alguma forma provar que tipo, dá para poder ter esse potencial híbrido e dá para poder trabalhar com temática nacional, com cultura nacional, com ressignificação de vários signos e ao mesmo tempo ter potencialidade comercial, né? As percepções no Brasil e no mundo, porque a gente percebe que aqui a relação que o brasileiro, a brasileira tem com o jogo, ela é muito afetiva. Então, isso coloca até, às vezes está em cima até da camada da experiência. É o nosso primeiro jogo, então a gente sabe que tem uma série de lacunas do ponto de vista de experiência, mas a gente percebe que a relação com o brasileiro, com a pessoa do Brasil, ela é muito mais emotiva mesmo, assim, porque eu acho que, de alguma forma, você desperta ali gatilhos emocionais que as pessoas não estão acostumadas a ter com jogos, independente de ser no Nordeste ou não. E no mundo a gente percebe que não tem tanto isso, óbvio, porque é uma construção temática alheia a eles, mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação de novidade, né? Só que a gente ainda está aprendendo, como eu falei, a como traduzir isso para o mundo, né? Porque a gente quer, de fato, ter essa relação com o internacional, com o que é globalmente aceito do ponto de vista de experiência, mas preservar o que é nosso. E isso tem a ver com o terceiro ponto, né? Que é a maturidade e competitividade, né? Que nesse primeiro jogo, para poder fazer isso nascer, a gente precisou se centrar muito nessa experiência, né? A gente precisou olhar para o próprio umbigo, acreditar no que a gente estava fazendo, porque a gente tinha muito feedback de que era para andar na contramão do que a gente estava fazendo, e se concentrou muito nisso, né? E agora que a empresa está crescendo, está ganhando escala, está lançando em outros lugares, entrando mais gente, a gente está tentando, a gente vai conseguir manter essa essência que a gente tem, mas ao mesmo tempo crescer o suficiente para poder ter essa articulação no mercado global, que é o nosso desejo mesmo. Pode passar aí, por favor. O que tem mais aí? Um pouco do roadmap, né? A gente lançou na Steam, depois foi para a nuvem, aí foi para uma série de outras páginas, stores, PC, a gente lança primeiro em PC, esqueci de falar isso. O Arida lança com uma perspectiva de um game PC, estava muito amparado no sonho indie, né? No sonho do desenvolvedor indie. Só que quando a gente começa a divulgar o Arida e começa a falar, coloque o Arida na wishlist da Steam, né? Que é a lista de desejos, um bocado de gente falava, que diabos é Steam? E aí a gente ficou, nossa, beleza, talvez nosso público não esteja totalmente na Steam, né? Porque, enfim, ter um PC gamer não é para todo mundo, console muito menos, a gente tem muitos consoles agora. E aí isso disparou, né, a ideia do mobile. E fora isso, as escolas, né? Porque a gente vê o jogo sendo abraçado muito pelas escolas, mas eu tenho que botar o parênteses aí, que são escolas particulares, a grande maioria, né? Porque eu não vou nem entrar no mérito do PC gamer, eu vou falar do PC. As escolas públicas dificilmente tem. E se a gente tem isso no celular, isso já permite a gente ter uma capilaridade maior, né? Então a gente fez esse movimento do primeiro Arida ali para o celular, a gente lançou no mês passado para Android, com recepção maravilhosa, e agora a gente está fazendo o porting do iOS, né, para o iPhone, e no segundo semestre vai estar nos consoles. Nesse meio tempo a gente já está desenvolvendo o Arida 2 já. Pode passar, por favor. Aí tem um pouco do roadmap, né? O Arida 2 ele vai ser lançado no ano que vem, em 2023, a gente espera que já seja multiplataforma, e a gente já está em processo de captação para o Arida 3, né? Para ser lançado em 2025, e é com o Arida 3, assim, o Arida 2 ele já é um pouco assim, a gente conseguindo falar coisas que a gente queria falar no Arida 1 e não conseguia, por inexperiência técnica mesmo, comercial, enfim. Mas o Arida 3 é onde a gente quer trazer a utopia de Canudos mesmo para o universo dos games, e é onde a gente acredita mesmo que a gente vai conseguir fincar os dois pés nesse mercado. Pode passar, por favor. Aí é uma arte já do Arida 2, né, que já é uma evolução já de tudo que a gente já está fazendo, tecnicamente, comercialmente, conceitualmente também. Pode passar depois, já tem uma tela aí do status que a gente está. A narrativa, ela continua, a mesma personagem, com a adição de um novo personagem. O Arida 2 é um jogo multiplayer. Então, a gente tenta manter a perspectiva narrativa, mas com adições de todos esses aprendizados que a gente está tendo e não fazer com que as pessoas pensem que é o mesmo jogo. É um jogo completamente diferente, que espelha a maturidade da gente, mas a missão é a mesma, a narrativa da personagem é a mesma, e assim por diante. Pode passar, por favor.
Acho que é isso. Sim, é o status que a gente está agora, né? O foco da gente 2022, a gente já lançou nosso foco principal é os games, a gente tem uma equipe de 7 pessoas, nós somos em muitos, então nosso foco principal é o game, mas a gente já está agora publicando o artbook, a gente fez o artbook do Árida 1 no ano passado e lançou primeiro nos próprios jogos, né? No mobile e no computador como um material adicional, mas a gente está fazendo a publicação nos leitores da vida e Amazon e afins, e a gente vai fazer o lançamento físico também. E educação já está acontecendo, né? Mas nosso plano de futuro, passa aí um pouco com a Árida, tá articulando no máximo de espaços possível, né? Com licenciamento, podcast, live action é uma coisa que a gente quer fazer também, animação, enfim. A gente entende que foi muito audacioso da nossa parte começar a empresa fazendo algo com uma coisa de larga escala, mas a gente já começou com essa maluquice, a gente vai até o fim, só vai parar quando conseguir agora. Pode passar, por favor. E é isso, agradecer a oportunidade mesmo, fazer o convite para quem não teve ainda a oportunidade de jogar o Árida, ele está lá na Steam, para PC, está no Android também para mobile, está indo para o iPhone. No fim desse ano a gente vai estar indo para os consoles e ano que vem tem Árida 2 aí fazendo o maior barulho. Valeu pela oportunidade, gente. Obrigada, Felipe. Obrigada por essa apresentação. A Árida realmente foi bem importante no último festival. E se o Game Árida dá visibilidade a aspectos culturais do Nordeste, uma região tratada com muito clichê, né, Felipe, com muito discurso único na mídia, agora a gente vai conhecer outro projeto que também desenvolve um universo narrativo para dar representatividade à cultura de uma região, mas dessa vez é na Colômbia. A gente recebe a Ángela Castro, de La Valente Studio. Olá, Ángela. Que tal? Muy bien, querida. Nos cuenta, Ángelo, por favor, sobre el proceso de creación del videojuego Oi Marimbí. Oi Marimbí é um game que valoriza os sons da marimba, um instrumento muito tradicional na região do Pacífico colombiano. E a Ángela vai contar para a gente como o game dispôs os elementos estéticos, narrativos, para falar disso. Por favor, Ángela, queremos conhecer mais desse projeto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues súper felices de volver a estar en ComKids. Y hoy Marimbí recoge un poco los saberes tradicionales del Pacífico Sur colombiano, que es la zona de costa, y donde tenemos toda una tradición musical, gastronómica y de diferentes... en diferentes áreas desde la comunidad afrodescendiente. Todo el proyecto comienza con la unión, además de grupos académicos y la universidad. Entonces, partimos de un llamado que me hacen para asesorar un proyecto audiovisual de un compañero de la comunidad afrodescendiente, y asesorando este proyecto nos encontramos con Héctor Tascón, que había desarrollado un método para aprender o para enseñar más bien a interpretar el instrumento de marimba, que es uno de los instrumentos tradicionales en la costa pacífica colombiana. Y como la forma tradicional del aprendizaje requiere un maestro dentro de la comunidad que acompaña a su estudiante todo el tiempo, era muy complicado que alguien que no perteneciera a la comunidad Pacífico pudiera aprender a tocar marimba. Entonces, lo que hizo Héctor fue traducir a una notación con pictogramas y con onomatopeyas una forma para poder enseñar a la gente que ha salido de la comunidad de Pacífico o que realmente pues no está allá. Entonces nos encontramos con esta investigación y a partir de ahí Héctor y Alberto Vega, que también es docente en la universidad pero desde el área de diseño, se juntan para comenzar a investigar y para hacer una inmersión completa en la comunidad. Entonces, para poder conocer el territorio, poder ver toda la visualidad y toda la expresión también oral dentro de la comunidad, descubrir algunos personajes, y con esto pues logramos armar el proyecto de lo que a futuro sería el videojuego. Esto ocurrió en 2018.
Y pues una vez estos dos personajes, estos dos profesores, Héctor y Alberto, tienen su proyecto de investigación armado, las empresas privadas, Intuitiva y La Valiente, nos vinculamos con el proyecto para acceder a diferentes formas de fomento de los videojuegos y pues poder tener el resultado que tenemos ahora. Entonces, en 2019, por medio de Intuitiva, nos presentamos a la convocatoria Crea Digital, que es una convocatoria en Colombia en la que trabajan el Ministerio de Tecnologías y el Ministerio de Cultura para fomentar la creación de videojuegos y audiovisuales. Ganamos esta convocatoria y con ella hicimos nuestra versión beta, que es la que pueden descargar en este momento desde Android y iOS y Windows. 2020, ya con el apoyo de estos ministerios, logramos hacer el videojuego. Si quieres pasar, por favor. Este es el equipo, nosotros logramos para el desarrollo del videojuego, logramos armar un equipo interdisciplinar desde 3 áreas distintas. Primero está la parte de diseño, que está apoyada en el grupo de investigación de la Universidad del Cauca y está liderado por Alberto Vega, que es diseñador gráfico. El equipo de música, que está vinculado con la Universidad de Bellas Artes en el Valle del Cauca y está liderado por Héctor Tascón, que también es músico investigador de las músicas tradicionales de Marín. Está nuestro equipo de programación, donde tenemos ya una empresa privada que es Intuitiva y está liderado por José Venancio. Este equipo logra hacer un modelo, una prueba de una aplicación y con ella nos involucramos desde La Valiente Studio para trabajar la parte de producción ejecutiva. Y dentro de estos 3 equipos nos dividimos el trabajo. Siguiente. Dentro de los resultados tenemos un universo visual desarrollado por todo el equipo de diseño que lidera Alberto, al que también se vincularon estudiantes y profesionales de diseño. Con este equipo de diseño se trabajó todo el diseño de personajes, escenarios y toda la experiencia de usuario que nosotros podemos tener en el videojuego. El universo sonoro, que es la parte musical, estuvo liderada por Héctor Tascón, donde también trabajamos con la comunidad, trabajamos con estudiantes y con diferentes profesionales. Y entre todos, sobre todo desde la parte de programación, pues se desarrolló el software y se hizo una transposición didáctica del método que Héctor había creado con pictogramas y con onomatopeyas, que son palabras que repetimos constantemente, pues hicimos una transposición didáctica cuando juntamos estos 3 elementos anteriores, ¿no? El visual, el sonoro y la experiencia de usuario ya nos da como resultado el videojuego. Como les contaba al principio, gracias a la contribución académica, nosotros pudimos tener una inmersión en el territorio pacífico colombiano. Entonces, en la presentación vemos en la parte superior cómo está conformada la comunidad, cómo se construyen las casas, la madera como un elemento principal dentro de la comunidad. También las casas no están sobre el piso, sino en unos elementos elevados, hay una paleta cromática. Toda esa visita nos permitió al equipo de diseño pues comenzar a construir la visualidad que sea pegada un poco a la realidad también de la comunidad, que nosotros, esto fue algo que queríamos cuidar mucho, como comunicar lo más cercano posible a la comunidad, porque el Pacífico colombiano tiene unos problemas de comunicación, no todos podemos llegar fácilmente al Pacífico, entonces queríamos traer y dar a conocer los elementos de la comunidad lo más cercanos a la realidad posible. Y asimismo, con esa inmersión pudimos conocer diferentes personajes dentro de la comunidad que nos iban narrando
los niños a través de unos talleres que nosotros hicimos. Ahí fue como definimos a Marimbí como el aprendiz de la música de marimba, a su maestro Silvino, que es un gran marimbero, quien va a guiar a Marimbí a lo largo del videojuego por su camino para ser un gran maestro de marimba. Tenemos a Unice, la cantadora, y a Statilia, que también es una cantadora, porque cuando nosotros hablamos de la música de marimba, hablamos de, mucha gente se imagina un solo elemento y es el instrumento, la marimba como tal. Y resulta que el conjunto de marimba está conformado por la marimba, que es un instrumento de madera que se afina al pie del río, en el agua, más las voces de las mujeres cantadoras y la percusión que está hecha con un bombo y un guasá. Más adelante ya veremos en el videojuego cómo traemos esos elementos también al videojuego. Entonces, por eso las cantadoras son unas protagonistas muy importantes en el juego. Tenemos a Nidia, la profesora, porque también la escuela forma un papel importante en el aprendizaje marimba, y personajes como el paisa, que son migrantes al Pacífico, que se quedan ahí. Pero cada uno de ellos, veremos en el videojuego, tiene un papel fundamental que nos permite conformar también el ecosistema comunitario de la música de marimba. Siguiente. Este es un video que nos puede resumir un poco cómo funciona el videojuego. Producido por Intuitiva y La Valiente Studio en coproducción con Crea Digital 2019, llega Oí Marimbí, el primer videojuego para niños y niñas inspirado en el Pacífico colombiano. Este juego de aventura te pone en el papel de Marimbí, un niño de 8 años que quiere convertirse en el marimbero legendario como su abuelo Marimbo. Encontrar el maestro de marimba de Chonta no será tarea fácil. Deberás navegar con tu potrillo por el río Saija, esquivando los obstáculos y recogiendo chontaduros, los cuales te servirán para hacer trueques con los habitantes de la zona. En el estero podrás ir completando distintas pruebas musicales con otros instrumentos tradicionales como el bombo y el guasá, y realizar los encargos, con los que obtendrás algunos objetos para llevar en agradecimiento a tu maestro. Explorar por el estero, conocer los diferentes personajes, aprender el ritmo del dele duro cantando y tocando, atrapar canchimadas, conseguir los materiales para preparar biche, cortar la chonta con machete e incluso luchar contra seres mitológicos del Pacífico harán parte de esta gran aventura. El videojuego estará disponible muy pronto para los usuarios de Android, iOS y PC, y te recomendamos el uso de audífonos para mejorar la experiencia. Listo. Soy Marimbí y vivo en la orilla del río Saija. Me gusta explorar el manglar en mi potrillo, bailar salsa choque y jugar en el río. Sueño con ser el mejor marimbero, con mi abuelo Marimbo. Este elemento es la introducción al videojuego, donde nosotros quisimos introducir también a las personas al ambiente que podría vivir en el Pacífico colombiano cuando llegue a visitarlo. Por eso también el agua es un elemento fundamental. Todo la cultura de marimba tiene como protagonista principal el río. La marimba, que es el instrumento de madera, se afina al pie del río con el agua, y por eso también dentro de esta cinemática el sonido del agua que está hecho a través de los instrumentos pues juega un papel fundamental. También hay una serie de elementos como la voz del niño, porque en el Pacífico hay un acento muy especial, muy particular, que no lo tenemos en el resto del país. Entonces, para nosotros era muy importante también que la voz del niño tuviera ese acento del Pacífico, que usara palabras del Pacífico y así poder tener como el ambiente introductorio
al videojuego, pero también a la región. Siguiente. Después de esta introducción en la cinemática, que es la que nos explica cuál es el reto del videojuego, y es que Marimbí va a recorrer el río Saija para encontrar su maestro de marimba, pues comienza ya el recorrido de Marimbí a través del río Saija y a través de su experiencia para encontrar el maestro de marimba. El primer nivel que vamos a encontrar es este, que es un microjuego a manera de runner. Marimbí va a recorrer el río Saija recogiendo chontaduros, que son frutas del Pacífico y de la selva colombiana, cañas, que también son elementos que están dentro del río, y estos elementos comienzan a recogerse para que el jugador recoja un mínimo de cañas y de chontaduros para poder después intercambiar en los siguientes niveles. ¿Por qué hacemos esta dinámica de intercambio? Porque esta dinámica de intercambio también funciona dentro de la comunidad. Entonces, todos esos elementos de experiencia en el videojuego pues están inspirados en la investigación, en la inmersión que hicieron los grupos de investigación. Si quieres, puedes poner la música, por favor. Como estamos hablando de un videojuego, para aprender a tocar un instrumento musical tradicional, la música es muy importante en los ambientes sonoros también del videojuego. En este nivel, como pudimos escuchar, pues también la música es un poco más rápida porque necesitamos movimientos, necesitamos acción dentro del jugador y por eso cambiamos un poco como la cadencia de esa armonía musical. Además, teníamos que acercar la composición un poco a una composición que se sienta que es de un videojuego, pero sin perder esos elementos tradicionales. Aquí seguimos escuchando un poco la marimba, pero teniendo estas otras composiciones que nos acerquen al videojuego. Siguiente. En el siguiente nivel, Marimbí ha pasado por un proceso de navegación durante el río, se encontró con un duende que le cuenta que el trueque o el intercambio es uno de los elementos principales dentro del Pacífico. Y entramos al modo de estero. Este es un ambiente diferente. El estero nos permite hacer recorrido por la comunidad. Entonces, Marimbí se va a encontrar con los diferentes personajes de la comunidad, la profesora, el paisa, su maestro. Bueno, finalmente encontrará al maestro después de haber recogido y haber intercambiado todos los chontaduros y los intercambia por diferentes elementos. En este videojuego, en este microjuego, que es el estero, pues vamos también a tener un ambiente musical y un ambiente sonoro bastante particular. Si quieres hacer play, por favor. Bueno, aquí a nivel sonoro también, como pudimos percibir, la marimba es un elemento protagonista, pero está acompañada de otros instrumentos, como el guasá, que suena un poco más cercano al agua. Y tenemos ambientes, tenemos pájaros, porque esto es lo que queríamos también era hacer sentir un poco que estamos en este ambiente de río. Es un poco más pausada la música,
porque este es un microjuego de exploración donde Marimbí está buscando a su maestro de marimba. Para llegar a él, primero tiene que recoger una serie de elementos como café, biche, buscar las baquetas con las que se toca la marimba, y la manera de conseguirlas es a través del intercambio que hace con los chontaduros que encontró en el juego anterior. Como les venía contando, esta dinámica de intercambio nosotros la establecemos dentro del videojuego porque el intercambio, el trueque, como lo llaman en el Pacífico, es uno de los elementos principales que todavía maneja la comunidad del Pacífico, ¿no? Todavía la economía todavía se hace a manera de intercambio, y lo que nosotros queremos también es que la comunidad que no pertenece al Pacífico pueda conocer sus frutas y sus costumbres también, para acercarlos un poco al ambiente. Siguiente. Ahí se acabó, lo siento, pensé que tenía una más. Bueno, las conclusiones que nosotros hemos tenido después del lanzamiento del videojuego en el 2020, nosotros hemos venido haciendo un acercamiento a la comunidad para ver cómo ellos reciben este proceso, y realmente ha sido un elemento positivo porque nos permite también como acercar a las nuevas generaciones a estas tradiciones que también en algunos momentos están apeligrando. Primero porque ya casi no hay maestros de marimba o están muy mayores, o a los niños les interesa un poco más nuevas músicas como el reggaetón o estar jugando en el celular. Entonces, al tener un videojuego que puedes descargarlo en tu celular o en tus tablets, pues también se ha encontrado que podemos apoyar diferentes procesos, tanto en el Pacífico como afuera. Y en este momento estamos trabajando con una escuela en Medellín, donde la profesora de sociales y de música se basan en el videojuego para investigar y enseñar a sus estudiantes sobre la música y la cultura del Pacífico. Qué lindo, Ángela. Sí. Muchas gracias, Ángela. Su presentación nos enseña cómo el universo narrativo del videojuego puede ser importante para valorar la cultura, para la comunicación y construcción de afectos, ¿no? De memórias afectivas y de pertenencia del território. Muito lindo. Correto, graças. Agora, falando em português, o Imarimbim, que a gente acabou de ver, que a Ângela acabou de apresentar, é um exemplo de como esse processo criativo do game pode ser uma oportunidade também para a valorização da cultura, para a criação de memórias afetivas, para valorizar o pertencimento do território também. A gente viu isso na apresentação da Ângela. Agora a gente vai ouvir sobre um projeto de grandes dimensões, é uma rede global que valoriza o papel dos games na transformação social. O professor Gilson Schwartz está aqui com a gente. Olá, professor Gilson. O professor Gilson é presidente da Games for Change da América Latina, criador do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento, do IEA, da USP, é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, do programa de pós-graduação Diversas da FEFELESH, da USP também. Professor Gilson, a gente já viu aqui projetos variados que falam de games, equidade de gênero, identidade cultural, representatividade, e a Games for Change trabalha justamente com essa perspectiva, com essa compreensão de que o jogo digital pode ser, em várias aplicações, servir para uma transformação social. A gente quer ouvir sobre como projetos como esse podem fazer a diferença por aí, se isso realmente está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e, bem, reforçar a qualidade do ConKids e a qualidade dessa sessão, porque realmente trabalhos maravilhosos. Vocês realmente, estou orgulhoso aqui também de estar nessa roda, porque a gente vê a maturidade, né, que já existe, embora ainda a gente não tenha a escala, né, que a gente gostaria,
para que o impacto de fato seja massivo, né? Essa é uma grande questão, como chegar até essa escala, mas do ponto de vista da qualidade, da criatividade e das agendas que estão colocadas, eu acho que quem assistiu a sessão até agora pode ter certeza que é o top, é o creme de la creme, como se dizia antigamente. Grandes projetos com temas realmente que espelham a nossa própria identidade como seres humanos, né? Seja questão de gênero, seja questão da cultura local, da cultura nacional, da cultura regional, né? Eu acho que a questão da diversidade e a questão de usar a tecnologia para o resgate de saberes tradicionais também é uma necessidade, a rigor é uma necessidade do ser humano. A gente vê que a tecnologia não para de avançar e, simultaneamente, a nossa vontade de conectar com o passado, com as origens, né, de trabalhar a nossa memória, mesmo que seja uma memória digital, ela está presente o tempo todo. Então, os projetos que trazem essa vivência, até de uma memória cultural anterior ao processo de industrialização, anterior a essas cidades onde a gente vive, com os sons com que a gente convive. Não, os projetos todos eles realmente são projetos extraordinários e totalmente alinhados a essa agenda de impacto transformador que a Games for Change vem propondo já há quase 20 anos. É realmente uma rede bastante pioneira. Eu conheci a rede em 2009, quando eu estava fazendo um projeto que foi selecionado como um projeto de empreendedorismo pela FINEP, que era a tradução de um game sobre conflitos globais. Imagina, continua atual, né? Então, era um game que o jogador entrava desarmado, mas com uma caneta na mão e uma câmera fotográfica. Ele tinha que navegar ali por uma série de regiões, né? Vamos chamar assim, regiões da linguagem, da própria linguagem, para produzir a sua narrativa. Um projeto realmente muito bacana, que também não encontrou escala, a gente não conseguiu sucesso comercial, não conseguimos distribuição. Então, essa realidade do desenvolvimento independente, não só do game, mas do cinema, do audiovisual, da arte, da cultura, né, independente, ou que de fato tem um compromisso com uma verdade interior e não necessariamente a serviço de uma agenda pré-determinada, quer dizer, é uma agenda aberta, uma agenda criativa e de busca, de pesquisa, muito a arte muito próxima da ciência, da tecnologia, mas que tem realmente esse grande desafio que é ganhar escala. É isso que sempre me incomodou. Eu sou velho já, né? Sou da época do Lira Paulistana, né? Bom, claro, quem acompanha a cultura brasileira sabe, claro, da importância desde Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Luiz Tati, colega aqui, professor da Universidade de São Paulo, grandes artistas, Grupo Rumo, nossa, maravilhoso, Nausete, mas quem conhece de fato isso? Tem até aquela outra música, né, que o próprio Gilberto Gil, que se deu muito bem do ponto de vista comercial, mas ele até ironiza isso, uma música, ele fala, essa é para tocar no rádio. Então, a pergunta é, quais as oportunidades, qual é o desafio para tocar no rádio? Então, a Games for Change, ela meio que se infiltra nesse sistema, digamos, nessa indústria cultural, tem muito a ver, curiosamente, com o próprio universo dos documentaristas, conecta aqui com a apresentação sobre a realidade das meninas e das mulheres nos games, né? Então, o pessoal olhava muito a linguagem do documentário, via o game chegando e falava, espera lá, tem alguma coisa aqui que pode surgir, e no final a ideia dos games, digamos assim, se espalhando como linguagem e inclusive atravessando outras linguagens, ela veio só num crescente, né? Eu diria que, bom, eu não, né? Vários pesquisadores importantes, o Eric Zimmerman, por exemplo, da Universidade de Nova York, ele fala que era lúdica, né? Tem gente que acredita realmente que o digital ele produz um novo tipo de inteligência. O Pierre Levy fala de uma inteligência coletiva.
Mas vocês veem que a coisa da inteligência coletiva ela não pegou muito ainda, né? O pessoal está mais fascinado com a inteligência artificial. Então, vocês veem que as pautas, as agendas, elas vão, muitas vezes, sendo atropeladas, até mesmo pela força de modelos econômicos que dão certo, né? Então, a gente vê, por exemplo, uberização. Claro que é ótimo você se livrar de carros e ter as cidades com veículos compartilhados e você poder acessar por uma rede e rapidamente ser atendido, paga-se por isso e tal. Mas vejam que a comodidade e a flexibilidade, e mesmo a criatividade da tecnologia, ela também implica, por exemplo, problemas graves que o próprio Uber está enfrentando no mundo inteiro hoje, na área sindical, né, na área dos direitos humanos, não só direitos sindicais, mas direitos humanos e garantias trabalhistas. Quer dizer, a gente vive uma sociedade em que, de um lado, mudou completamente a própria base dos processos de produção com essa digitalização. Quer dizer, praticamente hoje é impossível dizer que você vai arranjar um emprego se você não tiver a capacitação para mexer com vários níveis da digitalização. E muitas vezes eu vejo os próprios games como uma espécie de gaiolinha para treinar as pessoas a já viver nesse mundo. Porque você vê que agora se fala do metaverso, daqui a pouco não dá realmente para distinguir o que é não apenas o lúdico, divertido, interativo, imersivo, digital, mas temos o que é trabalho, do que é descanso, né? Quer dizer, você trabalhou o dia inteiro, aí você vai descansar, quer dizer, saiu de uma jaula e te puseram em outra, digital. Bom, são questões que já estavam postas na televisão, né? A cultura de massa, e a gente fala, poxa, mas a gente gostaria que jogos com causas educacionais, sociais, culturais, de gênero, que eles também alcançassem a massa. A gente quer que eles toquem no rádio. Então, essa é a contradição que a gente vive. Quer dizer, realmente, Games for Change, uma rede que cresceu muito, também com tanta coisa digital, cresceu muito durante a pandemia. Os nossos eventos cresceram, espalhamos. Hoje é a Games for Change, que nasceu em Nova York, está na América Latina, União Europeia, Ásia e África. Quer dizer, a rede está crescendo, tem cada vez mais gente interessada nisso. Também não é a única rede que lida com transformação e com impacto de jogos, né, principalmente os jogos online. Tem muita gente trabalhando, produzindo jogos na área de saúde, jogos específicos na área de educação. Isso vai espalhando, né? Muitas vezes é um jogo para aprender, às vezes é um jogo para resolver problemas também, né? Então, não é simplesmente um jogo que se esgota no software ou na inteligência artificial embarcada naquela plataforma, no celular, no que quer que seja, mas é uma inteligência, como diz o Pierre Levy, realmente coletiva, está todo mundo jogando e utilizando uma ferramenta interativa para atingir objetivos não só competitivos, também colaborativos. Outro dia mesmo aqui na USP, eu estava conversando com um doutorando que está fazendo projeto de jogos, de utilização de jogos, para intensificar a sustentabilidade dos processos, nossos processos de produção, de consumo. Um jogo desse, ele também capacita as pessoas a pensar em termos de energia, de meio ambiente, de respeito à diversidade, e assim por diante. Então, a gente tem muito para aprender. Brincar, jogar desde logo, né, uma forma divertida, uma forma desafiadora, né, a boa diversão coloca em questão até os teus valores, né, e não simplesmente uma repetição mecânica, né, por conta de uma recompensa. Claro que também tem essa dimensão, vamos chamar mais behaviorista, mais comportamental. Mas a Games for Change, embora também lide com essa mecânica de jogo, ela abre para muitas outras mecânicas e suportes tecnológicos. Então, primeiro, o jogo tradicional, o jogo de tabuleiro, jogo analógico, cartas, variações infinitas sobre o tarô, tudo isso faz parte de uma mobilização, faz parte dessa conscientização de uma inteligência lúdica, não só coletiva, ela não é apenas o fruto da conexão de infraestruturas, então as cabeças estão conectadas pelo streaming, ou pelo game online, quer dizer, não é só o fenômeno tecnológico, mas é, de fato, o investimento lúdico, ou uma espécie de uma pactuação, um pacto lúdico, que os seres humanos que estão usando essas redes descobrem e começam a explorar como uma forma
também de sobrevivência, mas também de ir além do básico da sobrevivência em busca de valores maiores que o imediato sobreviver, a imediata crise que cada um está vivendo no dia a dia. Quer dizer, você tem que, o lúdico, justamente porque ele lida com a imaginação, quando ele se coloca como uma brincadeira inspirada pela paixão de transformar, de resolver problemas, de influenciar, de alcançar, inclusive, níveis de consciência mais amplos, né, com uma diversidade maior de experiências, inclusive de lazer, tudo isso conduz a desenvolvimento, né, conduz, em última análise, a uma compreensão de que o ser humano ele não vai se reduzir à máquina, porque a dimensão do jogo ela sempre traz esse desafio transformador, né? Um jogo repetitivo não é um jogo, é simplesmente um condicionamento, né? Quer dizer, o esporte, a beleza dos esportes, está exatamente nesse caráter aberto. Bom, isso é um grande tema para os designers, né? Tanto do design do aplicativo para o celular, quanto concepções mais amplas de utilização dos jogos de linguagens mesmo, na mobilização, na educação, na saúde, em práticas até espirituais. Nós estamos agora com um projeto que a gente está mobilizando aqui na USP, muita gente, que é um metaverso, coordenado pelo professor Almir Almas, do Departamento de Cinema, Rádio e TV, chama Transcender. É para pesquisar e produzir experiências, inclusive de rituais de luto, de memória social, no metaverso. Então, é possível ter afetividade no metaverso? É possível ter inteligência lúdica, essa inteligência coletiva, que ela tem um lado, obviamente, que ela é um artifício, mas ela tem um outro lado que ele é mais arte, né? Ele é mais inspiração e ele é mais vivência, que é alguma coisa que se dá num tempo que não é o tempo do relógio, não é o tempo do calendário, não é necessariamente o tempo do apito da fábrica ou do toque, né, do recreio. Antigamente tinha aquela hora do intervalo, né, hora do recreio, para tudo, agora você pode se divertir, mas depois você volta, que aí você vai ter que fazer uma coisa séria, que é estudar. Então essas fronteiras, o digital abala, mas a gente enfrenta, de fato, é uma herança do capitalismo, que é uma escala industrial, uma escala de massa, para a qual ocorre uma seleção natural, entre aspas, né? Há uma seleção de produtos e de serviços que definem uma relação do ser humano consigo mesmo, com os objetos e com os outros seres humanos, define uma relação que é péssima. Então a tecnologia vai aumentando, as pessoas se conectando menos, embora elas estejam plugadas, né? Eu digo que não é só uma questão de conectividade, mas é uma conexão que tem que ter uma qualidade, né? Então, e uma capacidade, uma habilidade para se conectar de forma inteligente, que respeite a sua individualidade. Então, olha que interessante, não é massa, nem é individualismo, mas é a rede, com esses potenciais, inclusive de morais diversas, uma diversidade moral, né, como parte de uma ética, essa sim, humana. Então, tem que ter limites, tem que discutir governança, transparência, quem paga, quanto se gasta de energia com isso, inclusive, né? Todo mundo brincando, tá ótimo, tudo é gamificação. Qual a pegada de carbono desse deslocamento do modo de existir tecnicamente do ser humano para um modo que é intensivo em energia, em plásticos, em metais raros? Isso é pouquíssimo discutido, faz parte também da agenda da Games for Change. Eu ia compartilhar a tela com vocês, mas eu vou continuar o bate-papo, porque o site, tanto o Games for Change em Nova York, gamesforchange.org, quanto nossa referência aqui no Brasil, que é o latam.gamesforchange.org, estão ali disponíveis, tem muita informação, muitos jogos. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que estão programadas ainda para esse ano, e que eu convido todos os colegas dessa sessão a entrar em contato para a gente se alinhar, porque realmente é um momento de globalização ou de reglobalização que nós estamos vivendo, né, que a gente está nos estertores de um sistema que entrou numa crise profunda, isso aí todo mundo já percebeu, né, o fascismo, essa volta do nazismo,
da intolerância, toda essa violência, ela é sintoma de que os podres poderes, as formas já mais do que carcomidas de exercício da nossa, inclusive, inteligência tecnológica, isso aí tudo faliu. Não só faliu, como está levando o planeta junto. Então, há uma demanda também de uma reglobalização, não nos termos anteriores. Não é o novo normal. Isso tem que ser construído, né? Em boa medida, usando as estruturas que estão aí, para gerar novas formas de governança, de responsabilidade empresarial, social, do entretenimento, do próprio entretenimento. Então, essa agenda, ela é uma agenda que aponta para um outro horizonte social, político, cultural, né, onde esse dark side, essa dark web, esses elementos que se tornaram muito claros nos últimos anos, sejam de fato discutidos, trazidos a público e democraticamente regulados, democraticamente mediados, moderados. Isso tem que virar mais democracia e não mais controle, né? Mais inteligência, não mais monitoramento, aí sim, né, dentro de um... Claro, quem controla a partir de parâmetros, de variáveis. Olha, eu quero que saia esse tipo de comportamento. Se você não tem aquele comportamento, bom, não é isso que a gente quer justamente usar essa inteligência da diversidade, em primeiro lugar, para que as pessoas se qualifiquem enquanto criadoras de um sistema de vida próprio, onde o lúdico cumpre um papel importantíssimo, não só na hora do recreio, mas como uma atitude mais ampla na sua relação com a sua inteligência e com a inteligência dos outros. Isso atravessa todas as organizações, né? Mas, claro, as crianças e os adolescentes são a questão-chave. Porque eu já estou velho, já falei e insisto, né? Estou com barbas brancas já. A garotada está chegando aí, num contexto de desemprego, num contexto de inacessibilidade, em muitos casos de extermínio, como a gente vê em vários países, e aqui no Brasil, um extermínio da juventude negra é uma coisa que é impressionante. Quer dizer, como está se empurrando o custo da crise, né, para a população mais fragilizada do ponto de vista social, infraestrutura, moradia, capacidade, poder de compra, capacidade de acessar o consumo. Então, não há uma solução simples, mas as redes trazem um potencial até mesmo de acelerar, usando a dimensão lúdica, essa dimensão do entretenimento, da mobilização, do ativismo, do engajamento, pode acelerar uma reglobalização sustentável. Então, aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, nós procuramos, nas parcerias que a gente faz, puxar, olha, o seu game, como é que ele se liga com a questão da pegada de carbono, ou meio ambiente, ou questão de gênero, diversidade, educação, saúde mental. Então, crianças e adolescentes são a nossa esperança, é evidente, mas eles também precisam encontrar um contexto onde essas questões sejam discutidas com a voz deles, não só discutidas em nome deles, mas com eles, né? Eles participando da, entre aspas, brincadeira da transformação. Então, a gente organizou e está já terminando agora, no final de agosto, um ciclo que é o JOIA, Jogos Online, Infância e Adolescência. Um ciclo de sessões de 1 hora com grandes especialistas do Brasil e internacionais, examinando tudo o que está acontecendo na cultura digital, em especial, claro, no games, como é que isso afeta crianças e adolescentes e como é que esse contingente pode, de fato, renovar, né, ao realizar as suas vocações, renovar as condições de vida deles e de quem já está aqui na beira, no rabo do cometa, né? Então, esse é um ciclo que está acontecendo. A Games for Change América Latina puxa essa discussão. Quem tiver interessado, é só entrar lá, dá tempo ainda. Por quê? Porque a segunda etapa que vem agora, no segundo semestre, aí sim, nós vamos para mão na massa, Game Jams. Em escolas, em organizações, em empresas, onde for repartição pública, igreja, onde tiver gente interessada em trabalhar a transformação junto com crianças e adolescentes, criando jogos, as inscrições vão abrir agora no final de agosto, e esse é o convite que eu queria fazer
a todos que estão aqui acompanhando o ConKids. O ConKids é nosso parceiro nessa mobilização. É uma mobilização internacional, que ela vai vazar por toda a rede da Games for Change. Nós vamos ter o nosso festival em novembro. Nesse festival, então, a gente já quer mostrar um monte de jogos. Não precisa ser jogo pronto, pode ser um GDD, um Game Design Document, quer dizer, uma ideia, uma proposta que surgiu numa escola lá no Nordeste, né, que vai ser o Árida daqui a 5 anos. Não, a Árida que eu digo como padrão de referência de qualidade e de epistemologia, inclusive. Porque o Google ele não é só uma mecânica, ele é, de fato, uma outra perspectiva, a meu juízo, do conhecimento. Então, é um projeto que, obviamente, eu sou super, praticamente um missionário, né? Um evangélico da cidade do conhecimento da Games for Change América Latina, mas parece que chegou a hora. Essa pandemia, de alguma maneira, por enfatizar tanto o digital, vem levando a parece que é um despertar para essa conexão da tecnologia com a vida, estar vivo, né, e a ética, que é, obviamente, essa conexão entre tecnologia e vida tem que ser maior vida possível, para a maior quantidade possível e aberta de formas de vida, né, seja de pessoas, seja de famílias, de comunidades, até de países, né, um conceito mais antigo. Obrigada, professor. Ótimo a sua fala para encerrar essa conversa com Kids, porque é disso que se trata, esse despertar para dialogar mais com ética nos processos de criação e pensar nas produções feitas para crianças e adolescentes na internet. Obrigada a todos que participaram dessa mesa. Gracias, Ángela. Gracias a los que nos ven desde outros países da América Latina e de habla espanhola. Obrigada a Saskia também, que teve um compromisso e não está aqui no encerramento, mas estava... Posso só aproveitar, desculpa te interromper? Claro. Um último recado, você falou em América Latina, nós somos Games for Change América Latina, então eu queria aproveitar aqui em primeira mão, que a gente vai anunciar isso na semana que vem, mas já vou anunciar aqui em primeira mão, nós vamos, nesse ano, abrir um processo de descentralização total da Games for Change América Latina, então estamos abrindo para diálogo com parceiros em todos os países da América Latina, Colômbia, pessoal já avisa, olha, vai ter Games for Change Colômbia, não precisa ter América Latina, primeiro que eu sou brasileiro, e a América Latina tem uma diversidade que a gente quer construir também na rede, né, uma forma de colaboração que seja mais fiel, né, a essa diversidade. Então, só ficou esse anúncio aí, pessoal. Muchos hermanos y hermanas de Latinoamérica, bem-vindos a la Games for Change. E são eventos imperdíveis da Games for Change, vale muito seguir. E a gente segue por aqui com atividades da programação do Festival ConKids Interativo 2022. Até o dia 25 de agosto, nós temos a programação de formação profissional e temos mostras audiovisuais infantis e juvenis gratuitas até o dia 14 de setembro. Acompanhe a nossa programação. Tchau!